Olá, estudantes! Nessa aula, nós vamos falar sobre a educação no Brasil no século XIX. Eu não vou fazer aquela divisão tradicional de se referir-me apenas ao período imperial. Eu vou falar o século XIX como um todo, porque o período imediatamente anterior à proclamação da independência, a partir da chegada da família real da corte ao Brasil em 1808, tem grande impacto sobre a educação também. Vamos começar? O século XIX, de forma geral, tem profundas transformações sobre a própria concepção pedagógica da educação. Não foi diferente aqui no Brasil. E, embora uma parte da historiografia da educação costume achar esse período como de uma educação descentralizada e de poucos avanços, pesquisas recentes mostram que isso é muito mais uma leitura posterior e que ainda há muito a ser pesquisado sobre esse período no Brasil. Vamos começar? A educação no Brasil Império é que a gente está fazendo a divisão tradicional, né, entre a Declaração da Independência, em 1822, e a Proclamação da República, em 1889. E por que eu disse que eu quero ir para o período anterior? Porque a chegada da família real, quando Portugal se vê sem condições militares para enfrentar as tropas de Napoleão Bonaparte, que estavam prestes a invadir o território, e o príncipe regente Dom João, com o auxílio dos ingleses, transfere a corte aqui para o Brasil. Isso traz também uma série de novas instituições de ciência, de arte e de pesquisa que até então não existiam aqui. Quando, em 1808, chegam ao Brasil os navios portugueses, eles trazem centenas de funcionários, criados, assessores, documentos, obras de arte, livros, dinheiro, objetos pessoais, pessoas ligadas à corte portuguesa. E, após o falecimento de Dona Maria I, mãe de Dom João, em 1818, ele passa a ser o rei, e aqui passa a ser o Reino Unido de Portugal. Aqui, então, é o centro de Portugal. E durante esse reinado, do ponto de vista cultural, a gente tem várias melhorias para o Brasil. A gente pode indicar aqui, como no nosso slide, o desenvolvimento científico e tecnológico, a criação de cursos de agricultura, cirurgia, química, desenho técnico nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro, a criação do Museu Real em 1818, que depois vai ser o Museu Nacional, sim, é aquele que pegou fogo recentemente. E quando Dom João VI faz o decreto de criação desse Museu Real, ele diz que o objetivo é propagar os conhecimentos e estudos das ciências naturais no Reino do Brasil, em benefício do comércio, da indústria e das artes. Então, a ciência ela não é vista como algo externo, paralelo, mas entendida como fundamental para a economia e para o comércio no país. Nesse mesmo processo é criada a Biblioteca Real, a Escola Real de Artes e o Observatório Astronômico. Posteriormente, os jardins botânicos também. Vocês vão fazer um exercício sobre isso na parte do desafio. Nesse período, não bastava apenas aprovar textos, aprovar ordens e determinações, mas nós temos a nossa primeira Constituição, a de 1824. Então, as determinações, na forma de lei, vão ter grande impacto na organização das escolas públicas e também particulares. Aqui vocês veem a imagem da capa da Constituição e, ao lado, o juramento que Pedro I faz à Constituição do Império, ele jura ser um imperador constitucional, né, defensor perpétuo do Brasil, e obedecer a todas as leis que estão ali promulgadas. Na Constituição, você vai ter incisos específicos sobre a educação. Isso era inédito. Era também a nossa primeira Constituição. Então, como a gente pode resumir essa ideia de que a educação está sendo regulamentada na forma de leis? O inciso 32 estabelece instrução primária gratuita a todos os cidadãos, e o inciso 33, oferecimento de colégios e universidades, onde serão ensinados os elementos das ciências, belas artes e artes. Aqui está a grafia da época para vocês. Então, você tem um projeto civilizatório que visa instruir as classes populares, e isso está em continuidade com o projeto iluminista que nós vimos na aula passada.
Mas a educação estabelecida ela é gratuita, não obrigatória. Isso é um contrassenso, porque ao tornar ela gratuita e não obrigatória, ela vai ser procurada justamente por aquelas crianças, as crianças das classes mais abastadas, que podem estudar e não precisam trabalhar e exercer ofícios. Então, os críticos dessa Constituição vão dizer que, dessa forma, o Estado já premiava aqueles que estavam em vantagem. Em 1827, nós temos a Lei Geral da Instrução Primária, a nossa primeira e única, né? Lei Geral de Instrução Primária, que é válida para todo o Império e que tem como objetivos criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. Essas escolas são de ensino mútuo, presta atenção nessa expressão, ensino mútuo, nas capitais das províncias e também nas cidades, vilas e lugares populosos delas em que for possível estabelecer-se. E cabia aos professores ensinar a ler, escrever, as 4 operações de aritmética, a prática de quebrados, são as frações, tá, gente? Os quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria prática, gramática da língua nacional e os princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica apostólica romana, proporcionados à compreensão dos meninos. Essa lei também vai dizer que deveria ser adotado o método Lancaster para os castigos na hora de ensinar. Né? E a gente vai ver agora juntos o que era esse método Lancaster. O método Lancaster, vocês vão encontrar como Lancaster, monitorial, mútuo, método inglês, método de Madras. Ele foi estabelecido por Joseph Lancaster, que era um quaker, e por Andrew Bell, que era um bispo anglicano, né? E que transfere para o ambiente da escola a lógica da linha de produção fabril, a lógica da revolução industrial, né? Uma aplicação de princípios de produtividade e organização na sala de aula, criando assim um método econômico breve e simples. Esse método foi muito popular, ele foi aplicado vastamente em todas as colônias aqui latino-americanas que haviam passado por recentes processos de independência, e ele, à época, era o que mais avançado havia de pedagógico e parecia especial para que você pudesse fazer uma massificação da educação. Ele era um ensino piramidal, então tinha um professor, esse professor ensinava os monitores, e esses monitores ensinavam os alunos. Então, um professor ensinava 50 monitores, cada um deles ensinava grupos de 10 alunos, e era grupo de 10 mesmo, e aqui a gente tem, então, uma sala de aula com 500 pessoas. Então, os monitores é que eram responsáveis por transmitir o conhecimento, só eles podiam se reportar ao professor de quem eles recebiam os ensinamentos, e nessa estrutura de pirâmide, os castigos corporais violentos eram desaconselhados. E já deu para a gente ver que se eles eram desaconselhados, significa que eles eram muito comuns. Né? Eles são substituídos por prêmios e por pequenas humilhações. Eu trouxe aqui uma imagem para você, 2 imagens para vocês, que foram retiradas do livro original, em 1810, o The British System of Education, Sistema Britânico de Educação, explicando como é o método Lancaster. Aqui no frontispício, o monitor está dando um sinal e todos os alunos pelos quais ele é responsável viraram as suas lousas e estão mostrando o exercício que eles fizeram. Na outra imagem, o mesmo monitor está explicando aqui numa rodinha, num grupo de alunos, em torno de um cartaz ou de um desenho. Aqui nós temos uma imagem em cores que mostra uma escola dentro do método mútuo ou lancasteriano. Vocês vão ver aqui em primeiro plano um professor castigando um aluno, os outros estão sentados nas mesas fazendo seus exercícios, e ao fundo, nas paredes, esses grupinhos de alunos reunidos em torno daquele que explica, que sempre é o que está apontando, né, para o cartaz, e está assim repassando o ensinamento dos professores. Aqui no Brasil,
a gente viu que ele foi recomendado na lei de 1827. Já em 1829 é publicado um livrinho em Minas Gerais, a única cópia conhecida está na biblioteca da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, chamado Castigos e Métodos Lancasterianos. É uma tradução e uma adaptação sugerindo castigos pedagógicos, nada pedagógicos, né? Eu trouxe um trechinho para a gente ler juntos aqui, o castigo que chamava a cesta. Algumas vezes se põe os meninos dentro de um saco ou cesta, suspensos no teto da sala, à vista de todos os outros que frequentemente se estão rindo dos pássaros na gaiola. Vocês entenderam, né? O menino foi engaiolado e pendurado no alto. Esse castigo é o mais terrível que se pode dar aos discípulos de senso de habilidade. O seu nome é bastante e, portanto, poucas vezes se usa dele. O seu nome é bastante no sentido de que basta mencionar menino, você vai para a cesta, eles já ficavam intimidados. Esses castigos eram aplicados nos alunos considerados desatentos, preguiçosos, que chegavam atrasados, que chegavam sujos para as aulas, que falhavam em memorizar os exercícios, e nos dá muito a ver desse pensamento pedagógico do período. No próprio século XIX, aqui no Brasil, o método Lancaster vai ser substituído pelo método simultâneo, que é um professor falando para vários alunos ao mesmo tempo, esses alunos organizados por classes e séries. A gente vai estudar isso mais para frente. Também é importante mencionar o ato adicional de 1834. 10 anos após a Constituição, de 1824, ele traz alterações. Nos livros de história de educação, às vezes dá a impressão de que esse ato adicional foi feito só para falar sobre educação. Não, ele tem um impacto sobre educação, mas ele foi muito mais amplo do que isso. Ele previa maior autonomia das províncias, criava as assembleias legislativas provinciais, com os deputados eleitos por 2 anos, permitia aos governos provinciais criar impostos, contratar, demitir funcionários, transformava a regência trina em regência una, com o regente eleito por voto secreto, para um mandato de 4 anos, cancelava o poder moderador, que era uma atribuição exclusiva do imperador, e criava no Rio de Janeiro um município neutro. A capital da província do Rio de Janeiro seria a cidade de Niterói. É importante porque é do Rio de Janeiro que vão se irradiar várias inovações em termos de educação nesse período. Na aula de hoje, a última delas, nós vamos estudar é o Colégio Dom Pedro II. O ato adicional de 1834 tem impacto, sim, sobre a educação. Ele faz com que o ensino superior fique sob a responsabilidade do governo central e a instrução pública e primária e secundária sob a responsabilidade das províncias. Isso significa que esse ato, que foi criado por uma série de razões políticas, inclusive porque o Brasil enfrentava rebeliões nesse período, tem um impacto descentralizador. E ao deixar a instrução pública por conta das províncias, as províncias com menos condições econômicas, as províncias que eram baseadas mais numa agricultura de subsistência, tinham dificuldade em manter as suas escolas primárias. Por muito tempo, a historiografia da educação achou que esse ato desorganizou toda a educação no século XIX, ao descentralizar e ao dividir as responsabilidades entre governo central, podemos dizer, federal, e os governos locais. Você não pode atribuir todos os males de uma educação descentralizada para o fracasso durante o Império. Né? A gente não pode esquecer que o tempo todo a gente está trabalhando com uma sociedade conservadora, escravocrata, essencialmente rural, e que quando a gente fala de massificação da educação, uma enorme parte da população, que são os escravizados, não estão incluídos nesse olhar. O último observação de hoje refere-se à criação do Colégio Pedro II, em 1837. Vocês veem aqui uma imagem, uma litografia de 1856, mostrando esse colégio. E, como eu já disse, a situação da província do Rio de Janeiro era muito vantajosa para esses experimentos de educação.
pela sua importância política e econômica, já que os barões de café do Vale do Paraíba formavam o núcleo da direção, né, do governo imperial. O Colégio Pedro II, ele vai ser a única instituição escolar imperial que podia conferir o diploma de bacharel no ensino médio. E você tinha que ser bacharel no ensino médio para poder ser candidato aos cursos de direito e medicina. Na prática, aqueles que eram de outras províncias, os filhos das elites agrárias das outras províncias, eles estudavam numa escola primária, no liceu, no colégio particular na sua província, e depois vinham ao Rio de Janeiro prestar os exames parcelados no Pedro II. Por que chamava parcelado? Era um exame para cada disciplina separadamente. Isso também cria algo que é menos, vamos dizer assim, menos claro, mas é que ao deixar para o Colégio Pedro II, no município neutro, o único espaço de instituição que pode conferir o diploma e que pode aplicar os exames, ela é uma instituição com uma prerrogativa oficial, né, de diplomas, e que se transforma num celeiro de jovens aristocratas, cujo destino estava associado a essa grande política que estabelecia uma ordenação societária imutável da sociedade estabelecida desde 1822. No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre o período republicano e vamos já partir do princípio de que ele não é um marco zero na educação nacional e que ele vai herdar uma série de matrizes desse período da educação no século XIX no Brasil. Espero vocês lá.